mais um pós-créditos. E eu acredito que essa altura do campeonato não tem muito como eu justificar esses 2 meses de sumiço, então eu vou simplesmente falar que assim, muitos filmes foram assistidos, a maioria será comentado eventualmente. Vou falar de Homem-Aranha de Volta ao Lar, vou falar de Alien Covenant, de Corra, de Planeta dos Macacos A Guerra, Em Ritmo de Fuga, Baby Driver, né, que eu prefiro esse nome, apesar de Em Ritmo de Fuga ser até que é um nome legal, eu prefiro Baby Driver. Vou falar sobre todos esses filmes. Não vou falar sobre Piratas do Caribe 5, Transformers 5 e Velozes e Furiosos 29, porque no que sobrou pra falar sobre os filmes dessas franquias, cara. Mas vamos direto ao assunto. Vou comentar eventualmente sobre todos esses filmes aqui que eu falei que eu assisti, mas enquanto esses comentários não vêm, eu falo sobre este filme aqui, que é a mais nova superprodução ambiciosa do Christopher Nolan, que estreou aí no final do mês passado no Brasil e agora está sendo comentado aqui no canal. Eu estou falando, é claro, de Dunkirk. Dunkirk retrata uma história real, mas pouquíssimo explorada por Hollywood, que é da Operação Dínamo, que se trata do resgate de centenas de milhares de soldados ingleses e franceses que estavam cercados pelos nazistas no porto de Dunkerque. É uma história muito interessante da Segunda Guerra Mundial, uma daquelas várias pequenas histórias interessantes que ficaram perdidas pelo tempo da Segunda Guerra Mundial e que mereciam muito ser exploradas, mas que contavam com diversos desafios. Tem diversas coisas nessa história que, por mais interessante que ela seja, explicava um pouco do porquê que Hollywood nunca parou para explorar ela. O primeiro motivo é que a maioria esmagadora dos filmes de Segunda Guerra são produzidos em Hollywood. E talvez você já tenha percebido esse padrão, mas para assistir os filmes de Segunda Guerra, você sempre vai ver que o americano é o grande herói da história. Mas a Operação Dínamo, o resgate de Dunkerque, não tem relação nenhuma com os Estados Unidos. Os americanos sequer são citados no filme ou na história, que seja na história real também, eles não têm envolvimento nenhum com isso. Segundo, essa é uma história de resgate e não de heroísmo. A Operação Dínamo é sobre a evacuação das tropas inglesas e francesas do porto de Dunkerque, ou seja, não tem heroísmo nessa história. A operação que os ingleses e franceses tentaram fazer em Dunkerque é considerada um dos grandes desastres militares da Segunda Guerra Mundial. É uma história muito interessante pelo que acontece, os civis ingleses, a população inglesa se mobiliza para ir resgatar ali os soldados e tudo, então essa parte toda é muito interessante, mas do ponto de vista de Hollywood não tem nada de apelativo nisso, porque não é uma história de heroísmo, de superação. Por isso a Operação Dínamo, por todos esses anos, nunca chamou muita atenção de Hollywood. Isso até um diretor como Christopher Nolan, que sempre gostou de ser o diferentão, que sempre gostou de um desafio, de algo ambicioso, resolver contar essa história à sua própria maneira no cinema. O resultado disso foi um filme de guerra inusitado, ambicioso, bem pretensioso, como tudo que Nolan faz, mas absolutamente espetacular. Dunkirk é um espetáculo no sentido literal da palavra, porque é um filme de encher os olhos e os ouvidos. É o tipo de filme que você precisa ver na tela grande. Não só na tela grande, como na maior tela que você puder assistir. Porque o filme tem vários méritos, mas os maiores deles, sem dúvida nenhuma, estão na parte técnica. Toda a parte técnica do filme é absolutamente impecável. É uma fotografia sensacional, um design de produção cuidadoso, uma montagem extremamente complexa, mas muito, muito bem realizada. Uma trilha sonora incrível do Hans Zimmer, que muita gente reclamou que é muito barulhenta, é muito escandalosa, mas era a intenção do filme, ele consegue atingir isso de uma maneira excelente. É uma trilha sonora que é realmente barulhenta, o tempo todo ressoando no cinema, mantendo a urgência do filme. E claro, o que mais tem chamado a atenção nesse filme, e é muito legal que isso tenha chamado tanta atenção nesse filme, porque normalmente é algo que a gente não presta muita atenção no cinema, que é o som, a edição e a mixagem de som. Por isso que é um filme que vale a pena você ver no melhor cinema possível, porque a experiência é espetacular. O filme é ensurdecedor e é a prova de como o 3D, ele é muito legal, ele é uma ferramenta bacana quando bem utilizada, quando o diretor ele pensa no filme em 3D, mas
não é uma ferramenta obrigatória. Ela pode ajudar a dar uma imersão maior, ajuda no entretenimento, mas olha, quando o cara ele dirige bem o filme, ele consegue comandar bem o espetáculo e o filme ele é bem feito, ele é bem produzido, o 3D é um luxo a mais, porque a imersão acontece de qualquer maneira. Dunkirk tá aí para provar isso. A fotografia do filme, a direção do Christopher Nolan e o som desse filme ajudam a gente a entrar naquela atmosfera de guerra desde o início do filme até o fim. A gente se sente ali no meio. Teve muita gente que reclamou não só da trilha sonora, mas do próprio som do filme, né? Que o filme é muito barulhento, é muito escandaloso, que a mixagem de som ficou mal feita. E não ficou mal feita. A intenção do Nolan foi exatamente essa. É um filme barulhento, é um filme ensurdecedor. As cenas que os aviões passam próximos ali dos soldados, né, que a gente ouve aquele barulho de avião passando assim, é para tapar os ouvidos junto com os soldados, porque é realmente impressionante como ele conseguiu captar essa atmosfera de guerra, principalmente nos sons, assim. É realmente uma experiência bem sensorial. O filme é ensurdecedor, é barulhento, a trilha sonora é extremamente urgente o tempo todo e muito alta e muito escandalosa, porque essa é a intenção, é para você se sentir no meio da guerra. A guerra é aquilo, é barulho, é loucura, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, é você tentando sobreviver o tempo todo, né? Então, ele consegue colocar a gente nessa atmosfera de urgência e de perigo constante de uma forma muito eficiente. Mas o filme não é só um show-off técnico. Ele é muito disso, mas ele não é só isso. Ele me chamou muita atenção porque ele é um filme de guerra fora da caixinha, por assim dizer. A gente já conhece bem a fórmula de filme de guerra em Hollywood, que eu tava falando, né, no começo do vídeo lá atrás, que são filmes que sempre ressaltam o heroísmo, principalmente o heroísmo do norte-americano e aquela coisa toda. E normalmente a Segunda Guerra é um contexto para você focar em determinados personagens. Dunkirk vai por um caminho contrário, que pelo menos eu nunca vi nenhum filme de Segunda Guerra seguir. Assim, se tiver algum filme nessa pegada, por favor, me indiquem nos comentários, porque eu não conheço, que é um filme que foca no evento, e exatamente por causa disso que ele deve causar muita estranheza em muita gente, porque ele não é um filme que foca em nenhum personagem. Você tem nomes conhecidos no elenco, né? O Kenneth Branagh, o Mark Rylance, o Tom Hardy, o Cillian Murphy, o Harry Styles tá no filme também, né? Como um dos soldados. Mas assim, apesar de ter todos esses nomes famosos, né? De ter esse novo nome ali em Hollywood, e da gente ver eles o filme inteiro, o foco não é nenhum dos personagens. Nenhum deles é desenvolvido, a gente não sabe da vida deles, não sabe da onde eles vieram, para onde eles vão, o que eles estão fazendo na guerra. Eu achei um pouco estranho no começo, né, até entender qual seria a pegada do filme, porque o foco do Nolan é no evento, e isso é muito interessante porque é muito difícil você fazer um filme assim. É algo que desafia uma das principais convenções do cinema, que é fazer o espectador se relacionar com algum personagem ali. O foco dele é mostrar o acontecimento, é te lançar dentro daquele acontecimento e fazer você ficar ali junto com aqueles personagens, mas não exatamente se relacionando com eles. É algo bem diferente, é uma experiência que pode ser muito incômoda para algumas pessoas. Eu particularmente achei muito legal, assim, exatamente por fugir dessas convenções. Por mais que eu considere sim um defeito quando você não se relaciona com nenhum personagem em um filme, né? Quando o filme tem vários personagens, mas você não se identifica com nenhum, isso é um defeito normalmente, mas é muito importante ter em mente qual que é a intenção do diretor em cada filme. Na maioria dos filmes em que isso é um problema, a intenção do diretor era que você se interessasse por aqueles personagens. Aqui em Dunkirk não é a intenção do Nolan. Aí tem outro desafio também, né? Como que eu vou me interessar, como que eu vou ficar tenso ou apreensivo com o que está acontecendo se eu não me interesso por nenhum dos personagens? E aí que tá o negócio. O Christopher Nolan ele tem a ideia de fazer o espectador ficar imerso naquela situação. E ao ficar imerso naquela situação, você fica tenso e você fica apreensivo com o que está acontecendo, porque aí o Nolan está contando com a empatia do público. No momento em que você está imerso naquele filme, que você está preso dentro daquela história, não interessa qual é o nome do personagem do Tom Hardy ou qual é o nome daqueles soldados todos que estão presos dentro de um barco. Você fica tenso, você fica apreensivo pela situação que se cria ali. E o filme todo é construído dessa maneira, né? São diversas sequências tensas no meio daquela
operação de evacuação de Dunkerque nos 3 pontos de foco do filme. E nesse ponto é importante fazer um outro elogio, que é ao próprio Christopher Nolan. E assim, é muito legal poder acompanhar a carreira de um diretor talentoso como o Nolan, como a gente está acompanhando agora. Porque todos esses diretores que estão em atividade atualmente, que eu gosto muito, são diretores que fazem filmes dos anos 90, 80, 70, 60. E assim, a carreira do Nolan também não deu para acompanhar do começo. Mas pode-se dizer que eu acompanho a carreira do Nolan desde quando ele era um diretor relativamente novo. Que eu conheci o Christopher Nolan com Batman Begins, que é de 2005. Ele tinha feito até aquele momento, se não me engano, 2 ou 3 filmes só, quando ele fez o Batman Begins. E desde então eu tenho visto todos os filmes dele. E assistir Dunkirk pensando nesse ponto, né, focando na direção, é muito legal porque você vê que tudo que o Christopher Nolan fez até então dá em Dunkirk. Tudo que a gente tem visto, cada evolução como diretor, cada momento de amadurecimento, cada trabalho mais competente resultou em Dunkirk, que é sem dúvida o trabalho mais primoroso do Christopher Nolan enquanto diretor. O domínio que ele tem sobre a câmera, sobre cada cena, sobre cada pequeno detalhe do filme é impressionante. Como eu disse, é muito difícil você conseguir criar um filme onde os personagens não são o foco, onde você foca na situação e você precisa fazer o espectador ficar engajado no filme e se prender ao seu filme sem focar em nenhum personagem. E ele consegue. A forma como ele constrói aquela situação, como ele constrói aquela história toda, é um filme muito bonito de se ver, muito bem feito, e muito disso é mérito da direção extremamente competente, muito confiante do Christopher Nolan. É muito legal ver o amadurecimento dele como diretor nesse filme. Porém, o filme tem um probleminha pra mim, que na verdade é mais um excesso, por assim dizer. Algo que é complicado porque eu não conseguiria imaginar como ele poderia trabalhar a história de uma outra maneira, mas também não achei tão legal a forma como ele trabalhou aqui. Existe uma característica no filme que pra mim foi levemente incômoda, porque uma das marcas do cinema do Nolan é a brincadeira com o tempo, né? Porque na maioria dos filmes dele a gente tem 1, 2, às vezes 3 sequências no mesmo filme, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo em diferentes lugares. Em Dunkirk é a mesma coisa, mas ele resolve fazer algo diferente do que ele fez nos outros filmes. Nos outros filmes, quando a gente tinha vários acontecimentos simultâneos na mesma sequência, e a gente ia vendo a edição indo de um lado pro outro e voltando, e aquela loucura toda, era algo orgânico, né? O filme ele ia fluindo daquela maneira até que de repente a gente chegava nesse ponto em que várias coisas aconteciam ao mesmo tempo e era desesperador. Nesse filme não. Como eu disse, o filme tem 3 focos, e cada foco se passa numa timeline diferente. Esse é o grande lance do Nolan com o tempo em Dunkirk. E assim, eu até acho essa ideia legal, na teoria. Porém, eu senti que isso foi um pequeno excesso, sabe? Foi um elemento um pouco distrativo. Eu fiquei com a sensação, e eu sei que a comparação é maluca, mas eu vou explicar, mas eu fiquei com a sensação que Kill Bill me deu. Porque em Kill Bill, o Tarantino coloca todas as marcas dele, mas elas não estão ali de forma orgânica, né? Elas não se justificam. Por exemplo, a narrativa não linear não se justifica no Kill Bill. E em Dunkirk eu fiquei com esse sentimento, sabe? De que ele fez o filme dessa maneira, ele quebrou o filme em 3 timelines completamente diferentes, só porque é uma marca do cinema do Nolan essa brincadeira com o tempo. Então acabou sendo algo distrativo pra mim, porque eu não consigo ver no que isso faz a diferença pro filme, no que isso faz a diferença pra contar a história. Como eu disse, é uma solução sim pra tornar o filme dinâmico e torna ele dinâmico, só que não é a única solução, né? Existiam outras maneiras de se contar essa história, e pra mim essa, por mais que ela seja interessante na teoria, na prática ela acaba sendo um pouquinho distrativa. Não é algo que estraga o filme de nenhuma maneira, só foi um elemento que pra mim foi um pouquinho chato porque eu não consegui ver o propósito dele. Mas no fim das contas tem essa pequena distração, mas não importa porque Dunkirk é um verdadeiro espetáculo. É o melhor momento do Christopher Nolan como diretor, é o momento em que ele se mostra mais amadurecido, em que ele demonstra mais domínio sobre o cinema que ele faz. É um filme lindo de se ver, impecável em todos os aspectos técnicos, com uma trilha sonora sensacional, uma direção experiente, uma fotografia linda, boas atuações. Apesar do filme não se focar nos personagens, não quer dizer que as atuações são irrelevantes, não, elas são boas, elas ajudam a dar um peso maior pro filme. E o forte em roteiro na família Nolan não é o Christopher e sim o Jonathan, que agora está trabalhando em Westworld, por isso que não se envolveu em Dunkirk. Então o roteiro pode não ser o forte do filme, mas isso não chega a prejudicar ele,
ver, porque a forma como a história é contada é muito competente. É um filme de Segunda Guerra que sai um pouco do padrão, que pensa um pouco fora da caixinha, que quebra muitas convenções do gênero, impressiona pelo seu visual e surpreende pela forma de contar a história. É uma história inusitada, única para a Segunda Guerra e muito bem contada pelas mãos de um diretor que só melhora a cada filme. No fim das contas, Dunkirk é um filme nota 9,5. E este foi mais um pós-créditos. Comente aqui embaixo o que você achou de Dunkirk, caso você já tenha assistido o filme. Se você não assistiu, comente o que você espera dele. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, que eu espero não demorar muito. E falou!